Olá, Giovana aqui, dando prosseguimento ao capítulo 5, sobrevivência versus criação. Em última análise, quanto mais você observa, mais desperta do estado mental inconsciente para uma atenção consciente. O propósito de se tornar autoconsciente é não mais permitir que qualquer pensamento, ação ou emoção que não deseja experimentar passe por sua percepção. Assim, com o tempo, sua capacidade de conscientemente inibir esses estados de consciência cessará os mesmos disparos e conexões das antigas redes neurais relacionadas à antiga personalidade. E como resultado de não mais recriar a mesma mente no dia a dia, você corta o hardware relacionado ao antigo eu. Além disso, ao interromper os sentimentos associados a esses pensamentos, você não mais sinaliza os genes da mesma maneira. Você impede o corpo de se reafirmar com uma mesma mente. É por esse processo que você simplesmente começa a perder a cabeça. Portanto, quando desenvolve a habilidade de se familiarizar com todos os aspectos do seu antigo eu, você fica mais consciente. Seu objetivo aqui é desaprender o que costumava ser, para que possa liberar energia para criar uma nova vida, uma nova personalidade. Você não pode criar uma nova realidade pessoal com a mesma personalidade. Você tem de se tornar outra pessoa. A metacognição é sua primeira tarefa no processo de se deslocar do seu passado para criar um novo futuro. Criar uma nova mente para pensar novos jeitos de ser. A segunda função do lobo frontal é criar uma nova mente, para interromper as redes neurais geradas pelo modo como seu cérebro esteve disparando por anos a fio e influenciá-lo de modo que se reconecte de outras formas. Quando reservamos tempo e espaço privado para pensar sobre um novo modo de ser, o lobo frontal engaja-se na criação. Podemos imaginar novas possibilidades e fazer perguntas importantes sobre o que realmente queremos, como e quem queremos ser e o que queremos mudar em nós e nossas circunstâncias. Como o lobo frontal tem conexões com todas as outras partes do cérebro, tem condições de mapear todos os circuitos neurais para agrupar sem emendas pedaços de informação armazenados na forma de redes de conhecimento e experiência. Depois faz uma seleção entre esses circuitos neurais, combinando-os de formas variadas para criar uma nova mente. Ao fazer isso, cria um modelo ou representação interna que vemos como a imagem de nosso resultado pretendido. Faz sentido, então, que quanto mais conhecimento temos, maior a variedade de redes neurais que conectamos, maior a nossa capacidade de sonhar com modelos mais complexos e detalhados. Para iniciar essa etapa de criação, é sempre bom entrar em um estado de admiração, contemplação, possibilidade, reflexão ou especulação, fazendo algumas perguntas importantes para si mesmo. Perguntas com o final aberto são o método mais provocativo para produzir um fluxo fluente da consciência. Como seria? Qual a melhor forma de ser? E se eu fosse essa pessoa vivendo nessa realidade? Quem na história eu admiro e quais são seus traços admiráveis? As respostas obtidas naturalmente formarão uma nova mente porque, ao responder com sinceridade, seu cérebro começará a trabalhar de novas maneiras. Começando a ensaiar mentalmente novos jeitos de ser, você começa a se reconectar neurologicamente em uma nova mente. E quanto mais conseguir se relembrar, mais mudará seu cérebro e sua vida. Quer deseje ser rico ou ser um pai melhor, ou grande feiticeiro, quem sabe, talvez não seja má ideia para encher seu cérebro com conhecimento sobre o tópico escolhido, de modo que você tenha mais blocos de construção para formar o novo modelo da realidade que deseja adotar. Toda vez que você adquire informações, está adicionando novas conexões sinápticas que servirão de matéria-prima para quebrar o hábito de seu cérebro disparar do mesmo modo. Quanto mais você aprende, mais munição tem para destituir a antiga personalidade. O lobo frontal como criador. Tornar o pensamento mais real do que qualquer outra coisa. Durante o processo criativo, o terceiro papel vital do lobo frontal é tornar o pensamento mais real do que qualquer outra coisa. Continue sintonizado para ver como é a prática na parte 3. Quando estamos em estado criativo, o lobo frontal fica extremamente ativado e reduz o volume dos circuitos do restante do cérebro,
de modo que há pouca coisa sendo processada além do pensamento unidirecionado. Como o lobo frontal é o executivo que medeia o restante do cérebro, ele consegue monitorar toda a geografia. Desse modo, reduz o volume nos sensoriais responsáveis por sentir o corpo, nos centros motores responsáveis por mover o corpo, nos centros de associação onde existe nossa identidade e nos circuitos que processam o tempo, a fim de acalmá-los. Com pouquíssima atividade neural, poderíamos dizer que não há uma mente para processar os inputs sensoriais. Lembre-se de que a mente é o cérebro em ação. Nenhuma mente para ativar os movimentos dentro do ambiente e nenhuma mente para associar as atividades com o tempo. Então não temos um corpo, nos tornamos um nada e não estamos em nenhum tempo. Nesse momento somos consciência pura. Com o ruído silenciado nessas áreas cerebrais, o estado de criatividade caracteriza-se por não ter um ego, ou eu como os conhecemos. Quando você está no modo de criação, o lobo frontal está no controle. Ele fica tão engajado que seus pensamentos passam a ser sua realidade e experiência. O que for que você pense nesses momentos é tudo que existe para ser processado pelo lobo frontal. Como ele reduz o volume das outras áreas do cérebro, cala as distrações. O mundo interior dos pensamentos torna-se tão real como o mundo exterior da realidade. Seus pensamentos são capturados neurologicamente e rotulados em sua arquitetura cerebral como uma experiência. Como você sabe, se executa o processo criativo de forma eficiente, essa experiência gera uma emoção e você começa a se sentir como se o evento estivesse ocorrendo no presente. Você é uno com os pensamentos e sentimentos associados à realidade desejada. Você está agora em um novo estado de ser. Você poderia dizer que nesse momento está reescrevendo os programas subconscientes ao recondicionar o corpo a uma nova mente. Perca a cabeça, libere sua energia. No ato da criação, quando nos tornamos aquele ninguém ou nada em tempo nenhum, não mais criamos nossa assinatura química de costume, pois não somos a mesma identidade, não pensamos e sentimos do mesmo modo. Aquelas redes neurais que nossos pensamentos de sobrevivência havia conectado estão desligadas e a personalidade viciada em sinalizar continuamente ao corpo para produzir hormônios de estresse se foi. Em resumo, o eu emocional que vivia no modo de sobrevivência não mais está funcionando. No momento em que isso acontece, não existe mais nossa antiga identidade, nosso estado de ser, vinculado a pensamentos e sentimentos baseados na sobrevivência. Como não somos mais o mesmo ser, a energia que estava vinculada ao corpo agora está livre para se mover. Assim, para onde vai essa energia que outrora alimentava aquele eu emocional? Ela deve ir para algum lugar, de modo que se move para um novo local. Essa energia, na forma de emoção, sobe pelo corpo dos centros hormonais inferiores, sexual, digestivo e adrenal, para a área do coração, a caminho do cérebro. E de repente nos sentimos maravilhosos, alegres e expandidos. Apaixonamo-nos por nossa criação. É quando experimentamos nosso estado de ser natural. Quando paramos de energizar aquele eu emocional energizado pela resposta ao estresse, migramos de egoístas para altruístas. Com a antiga energia transmutada em uma emoção de frequência mais alta, o corpo é liberado de sua escravidão emocional. Somos elevados acima do horizonte para contemplar uma paisagem inteiramente nova. Deixando de perceber a realidade pelas lentes daquelas antigas emoções de sobrevivência, vemos novas possibilidades. Somos agora observadores quânticos de um novo destino. E essa liberação cura o corpo e liberta a mente. Vamos revisitar o gráfico de energia e frequência das emoções de sobrevivência para as emoções elevadas. Quando raiva, vergonha ou luxúria são liberadas do corpo, são transmutadas em alegria, amor ou gratidão. Nessa jornada para transmitir energias mais elevadas, o corpo que condicionamos a ser a mente torna-se menos da mente e se torna uma energia mais coerente. A matéria que constitui o corpo expressa uma taxa vibratória mais alta e nos sentimos conectados a algo maior. Somos mais onda e menos partícula. Em resumo, estamos demonstrando mais de nossa natureza divina. Quando você vive no modo de sobrevivência, está tentando controlar ou forçar um resultado. Isso é o que faz o ego, isso é que o ego faz. Quando vive na emoção elevada da criação,
Você se sente tão elevado que jamais tenta analisar como ou quando o destino preferido chegará. Você confia que vai acontecer, porque já o experimentou na mente e no corpo, em pensamentos e sentimentos. Você sabe que vai acontecer porque se sente conectado a algo maior. Você está em um estado de gratidão, porque sente como se já tivesse acontecido. Talvez você não conheça todos os detalhes de seu resultado pretendido, quando ele ocorrerá, onde e sob que circunstâncias, mas confie em um futuro que não pode ver ou mesmo perceber com seus sentidos. Para você, ele já ocorreu no âmbito do sem espaço, sem tempo ou sem local, de onde brotam todas as coisas materiais. Você está em um estado de conhecimento. Pode relaxar no presente e não mais viver no modo de sobrevivência. Antecipar ou analisar quando, onde ou como o evento ocorrerá somente faria você retornar à antiga identidade. Você está tão alegre que é impossível tentar descobrir essas coisas. Isso é o que os seres humanos fazem quando vivem nos estados limitantes da sobrevivência. Quando você repousa no estado de criatividade em que não é mais sua identidade, as células nervosas que outrora disparavam juntas para formar aquela antiga personalidade não estão mais conectadas. É quando a antiga personalidade é biologicamente desmantelada. Os sentimentos conectados àquela identidade, que condicionaram o corpo à mesma mente, não estão mais sinalizando os mesmos genes das mesmas formas. E quanto mais você supera seu ego, maior a evidência física de sua antiga personalidade é mudada. O antigo você se foi. Ao completar a parte 1 deste livro, você adquiriu intencionalmente uma base de conhecimento que ajudará a criar sua nova identidade. Agora vamos desenvolver essa base. Cobrimos uma porção de possibilidades, o conceito de que sua mente subjetiva pode afetar seu mundo objetivo, seu potencial para mudar seu cérebro e seu corpo ao tornar-se maior que seu ambiente, seu corpo e o tempo, e a perspectiva de que você pode abandonar um modo de vida estressante e reativo de sobrevivência, como se somente o mundo exterior fosse real, e entrar no mundo interior do Criador. Espero que agora você possa ver essas possibilidades como realidades possíveis. Se você pode, então convido-o a prosseguir na parte 2, em que receberá informações específicas sobre o papel do seu cérebro e do processo meditativo que vão prepará-lo para criar mudanças reais e duradouras em sua vida. E agora a gente encerra aqui o capítulo 5. Agradeço pela sua companhia e até o nosso próximo vídeo. Se está gostando, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, ativa o sininho das notificações para receber mais vídeos, tá bom? E se quiser também tiver interesse, pode trazer ideias aqui, sugestões nos comentários do que você gostaria que eu trouxesse aqui para narrar. Tá bom? Muito obrigada, um grande abraço.